Você já ouviu falar do Windows? Windows foi um sistema operacional baseado em Linux, que bateu de frente com a gigante Microsoft, chegou de forma agressiva no mercado e se envolveu em um processo milionário. Além de contarmos essa história detalhadamente, vamos ver o sistema operacional funcionando na prática e iremos realizar alguns testes. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Só para o vídeo ficar organizado, nesse primeiro momento vamos contar desde a ideia inicial até o processo de milhões que envolveu a Microsoft. Logo em seguida, vou mostrar o sistema operacional funcionando na prática. Ideia inicial. No começo dos anos 2000, a Microsoft dominava o mercado de sistemas operacionais com o Windows. Nessa época, o Linux já existia. Um dos quesitos que fazia o Windows ser tão popular era a sua compatibilidade e interface simplificada. Qualquer um conseguia usar o sistema sem muitas dificuldades, enquanto o Linux era considerado difícil de usar para o público comum. Nesse momento, surge o Windows, uma ideia de criar um sistema baseado em Linux, mas com aparência e facilidade de uso semelhante ao Windows, e principalmente o sistema prometia que rodaria programas de Windows sem travamentos. O próprio nome é uma escolha muito óbvia, sendo uma junção de Linux com Windows. Antes mesmo de falarmos do Windows, temos que primeiro falar de seu criador, Michael. Em toda a sua carreira, Michael sempre se envolveu em polêmicas, sempre bateu de frente com gigantes da indústria, especialmente em assuntos de direitos autorais e monopólios. Antes do Windows, ele foi fundador do MP3.com. Em 1997, Michael fundou o site mp3.com, que permitia às pessoas armazenar e compartilhar músicas online. Na época, a internet ainda estava engatilhando nesse mercado e a ideia foi super inovadora, mas logo o site foi processado por gravadoras. As gravadoras alegaram que o site permitia pirataria em larga escala, já que os usuários podiam compartilhar músicas sem pagar direitos autorais. Em 2000, um tribunal dos Estados Unidos condenou a empresa a pagar 53 milhões em indenizações. Depois, a empresa Vivendi comprou o mp3.com por cerca de 372 milhões. Michael saiu com muito dinheiro e suas polêmicas o deixaram famoso no mercado. Depois do mp3.com, Michael surgiu com um projeto totalmente novo e ousado, o Windows. Michael adorava publicidade gratuita, aproveitava dos processos e polêmicas para aparecer, e é claro que ele iria fazer o mesmo com o Windows. Ele iniciou o projeto com um marketing muito agressivo, tendo como objetivo chamar o máximo de atenção possível. Promessas. O Windows não era apenas mais uma distribuição Linux, ele vinha com uma camada chamada Wine. O Wine é um software que permitia rodar programas feitos originalmente para o Windows em outros sistemas operacionais. O Wine não é um emulador, ele traduz em tempo real as camadas do Windows para camadas equivalentes do sistema operacional hospedeiro. A promessa era poder usar aplicativos originalmente criados para o Windows, como Word e Photoshop, no Windows com a mesma facilidade e desempenho do Windows. O discurso era: por que escolher entre Linux ou Windows, se você pode ter os dois em um só sistema? Isso fazia parecer que o usuário teria o melhor dos dois mundos. O sistema também trazia um recurso inovador chamado Click and Run. Era uma loja de aplicativos que permitia instalar programas com apenas um clique, como se fosse uma Play Store ou uma App Store, algo que na época era revolucionário. A ideia era ótima, já que para instalar programas no Linux costumava exigir comandos complicados no terminal. Com essa ideia, o Windows prometia simplificar e facilitar o uso para todos os usuários. Sobre o Click and Run, outra promessa era que o usuário não precisaria se preocupar com drivers e pacotes manuais. O software cuidaria das atualizações automáticas dos programas e do sistema. O sistema também chamava atenção pelo preço, já que por apenas $50 você poderia adquirir uma licença do Windows. Em alguns momentos até ofereciam promoções de licença vitalícia por esse valor, algo impensável para a Microsoft. A Windows também fez parcerias com fabricantes para vender PCs de baixo custo com o sistema instalado. A promessa era que qualquer pessoa poderia comprar um computador pronto para uso, sem precisar gastar extra com o Windows. Em resumo, o Windows prometia ser barato, simples, compatível com Windows e Linux, atualizado automaticamente e pronto para rodar em qualquer computador. Na teoria, era perfeito. Com todo esse marketing, era óbvio que o Windows iria chamar a atenção, e realmente chamou, mas o nome não agradou em nada a Microsoft, que é claro que não iria deixar barato. Conflito com a Microsoft.
O problema começou pelo próprio nome, Windows. A Microsoft alegava que o nome era muito parecido com o Windows e que isso poderia confundir os consumidores. Em 2001, a Microsoft entrou com um processo judicial contra a Windows, tentando impedir que o sistema fosse vendido com esse nome. A resposta de Michael foi ainda mais ousada. Ele disse que o Windows era uma palavra genérica e que significava apenas janelas e que ninguém poderia ter o monopólio desse termo. O caso rapidamente ganhou espaço na mídia, sendo algo positivo para o Windows, já que o sistema estava ganhando cada vez mais visibilidade. De repente, uma pequena empresa estava enfrentando a maior, gigante do setor de tecnologia, como se fosse Davi e Golias. Popularidade e promessas. Com o processo rolando, a Windows não parava. O sistema era vendido junto com computadores de baixo custo em vários países, especialmente onde a licença do Windows era cara. A promessa de rodar aplicativos do Windows em um sistema barato parecia muito atraente, além do click and run, que era revolucionário, mas de repente a verdade foi escancarada. O Windows conseguiu a atenção da mídia, que era algo muito importante para a empresa. Essa atenção foi conquistada por todas as promessas que o Windows fazia, mas não adianta prometer e não cumprir. A compatibilidade com aplicativos do Windows era muito limitada. Alguns até funcionavam, mas muitos apresentavam erros ou travamentos, mostrando que o sistema não entregava o que prometia. Mesmo assim, o Windows conseguiu criar um espaço no mercado e gerar bastante discussão. A virada judicial. Em 2004, depois de anos de disputa, a Microsoft e a Windows entraram em um acordo. A Windows aceitou um acordo de 20 milhões de dólares pagos pela Microsoft para encerrar o processo. Como parte do acordo, a Windows era obrigada a mudar de nome. Assim, o Windows passou a se chamar WinSphere. Apesar do nome mudar, a promessa ainda era a mesma, mas a troca de nome tirou parte da força de marketing que o sistema tinha ganhado. O resultado de tantas polêmicas. O WinSphere continuou existindo por alguns anos, mas nunca conseguiu conquistar uma fatia significativa do mercado. Com o tempo, outros sistemas Linux mais polidos, como Ubuntu, Linux Mint e Fedora, começaram a ganhar espaço. Além disso, a promessa de rodar aplicativos de Windows sem problemas nunca foi totalmente cumprida, e muitos programas simplesmente não funcionavam bem. A empresa tentou resistir, mas em 2008 foi comprada pela Chandra's, outra distribuidora Linux, e o projeto foi oficialmente descontinuado. No fim, o Linux ficou marcado não pelo sucesso, mas um pequeno rebelde que ousou desafiar o império da Microsoft. Em 2004, também surgiu o Ubuntu, uma distro que conseguiu ser simples e popular de verdade, roubando o espaço que o Windows sonhava em conquistar. Agora vamos ver na prática o sistema funcionando, e além disso vamos fazer alguns testes. Nesse momento eu vou executar o sistema pela primeira vez, e logo em seguida eu separei alguns arquivos para fazer alguns testes. Vamos tentar instalar alguns programas de Windows no Windows. Para executar o sistema eu utilizei uma máquina virtual. Logo na instalação tive vários problemas. O sistema não instalava e aparecia essa tela, pedindo para inserir o disco de instalação. Também tive alguns problemas com o mouse, o sistema simplesmente não o reconhecia. Depois de testar várias configurações diferentes no VirtualBox, eu consegui resolver o problema. Logo quando o sistema inicia, na tela de instalação, aparecem os termos de uso. Fiz o que todo mundo faz, não li e simplesmente aceitei. Em seguida, o sistema pede um nome de usuário e senha, e finalmente começa a instalação. Falando sobre a parte visual do sistema, eu gostei. Achei muito bonito. Nitidamente dá pra ver que a aparência do sistema foi baseada na aparência do Windows, mas mesmo assim continua sendo muito bem feita na minha opinião. Instalação concluída, o sistema reinicializa e assim finalmente podemos usar o sistema. Na tela de bloqueio, ele pede a senha que inserimos na instalação. Logo depois de colocarmos a senha, o sistema inicializa com esse som. No vídeo eu baixei o áudio, mas imagine esse som com o volume no máximo. Eu tomei um susto muito grande. Como podemos ver, o sistema é muito parecido com o Windows. Era óbvio que a Microsoft iria tomar alguma atitude. Na barra inicial, temos um menu mostrando todos os aplicativos do sistema. Temos até uma lista bem grande. O primeiro aplicativo que me chamou a atenção foi o console. Tentei alguns comandos básicos, mas por não ter tanto conhecimento, não me aprofundei muito. Depois de abrir o console, eu abri o Click and Run, que é a loja que permitia instalar programas com um clique. Eu sabia que não iria funcionar,
funcionar, porque o computador estava sem internet. Mas mesmo assim tentei abrir. Algo que me impressionou foi que a data do sistema estava correta, estava apenas 2 horas adiantado. Já aproveitei para ver se o sistema tinha alguma data limite, e pelo incrível que pareça, o sistema não tem. Eu fui só até o ano 2100, mas dá para ver que o sistema não tem limite. O Windows nos dá a possibilidade de criar vários tipos de arquivos. O que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de criarmos um HTML. Criei o arquivo, mas não entendi muito bem como funciona. Imaginei que apareceria uma tela para editarmos o HTML. Cliquei no arquivo e mesmo assim não consegui fazer nada. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi ver que o Excel, PowerPoint e Word estão presentes no sistema. No momento que vi os aplicativos, achei que era a aplicação completa, mas não. São apenas programas de visualização. Não podemos criar arquivos Word ou planilhas. Só podemos visualizar os arquivos que já existem. Igual ao Windows, no Windows temos mini-jogos. Eu testei apenas um jogo, até que achei divertido. Se eu fosse uma criança, provavelmente perderia horas nesses jogos. Sobre o HTML, eu descobri que existe um editor de HTML. Você pode ir criando a sua página como se fosse um arquivo do Word, e o sistema vai gerando automaticamente o código para você. Como o meu primeiro Windows foi um Windows 7, eu não tenho conhecimento se o Windows daquela época também vinha nativamente com uma ferramenta para criar HTML, mas achei bastante interessante o programa. Mexi em mais algumas ferramentas do sistema, mas não encontrei mais nada tão relevante, então resolvi fazer os testes. Bom, nessa parte de testes, eu baixei vários arquivos, como imagens, músicas, vídeos, entre outros arquivos, para ver se o Windows conseguiria abrir. Os primeiros arquivos que eu testei foram algumas imagens que baixei. Essas imagens tinham uma resolução muito grande. É interessante ver que o Windows conseguiu abrir sem dificuldades. Você até mesmo consegue fazer algumas modificações na imagem, como as cores e a rotação. Logo em seguida, abri uma música no formato MP3 e o sistema conseguiu reproduzir a música sem problemas, mas infelizmente começaram os problemas. Eu havia baixado alguns vídeos para testar o video player, mas o sistema não conseguiu reconhecer os arquivos, porque eles estavam em MP4. Então resolvi converter esses arquivos em AVI, que é um dos formatos suportados pelo sistema, mas infelizmente mesmo assim não funcionou. Eu também criei alguns arquivos para abrir no Excel e no Word, mas mesmo estando no formato correto, não funcionou. Agora finalmente vamos testar a compatibilidade do Windows com arquivos do Windows. Eu baixei o jogo Half-Life para ver se eu poderia instalar o jogo, se conseguiria jogar. Quando inseri o disco, até apareceu um menu bugado, mas não consegui instalar o jogo. Entrei nos arquivos do disco, executei o arquivo .exe, mas mesmo assim nada funcionou. Depois desses testes, minha opinião sobre o sistema é que eu não achei um sistema tão ruim. Quando instalei o sistema, eu coloquei minha expectativa lá embaixo. Eu não esperava nada. O que mais me chamou a atenção foi a parte visual. Não sei se todos vão ter a mesma opinião, mas eu achei o sistema bem bonito. Como vimos na prática, ele não entrega o que promete. Tentei instalar o Half-Life e infelizmente não tive sucesso. Acredito que se o sistema tivesse entregado realmente uma compatibilidade boa com programas do Windows, eu acho que o Windows poderia ter dado certo. Não podemos negar que a ideia foi muito boa. Depois de eu ter testado o sistema, fico até triste em ver que a ideia não foi pra frente. Muito obrigado por ter assistido. Clique na tela para assistir o meu último vídeo.